Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Essa semana foi manchete em alguns jornais o anúncio que a embaixadora dos Estados Unidos na OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, fez contra a Rússia no caso de ativação dos mísseis 9M729. Bom, segundo a embaixadora, esses mísseis eles violariam o Tratado INF de 1987. Esse tratado se refere à não proliferação de armas nucleares de alcance intermediário, entre 500 e 5.500 quilômetros. O tratado na época foi muito importante porque eliminou no curto e médio prazo 800 armas nucleares americanas e 1.800 armas da, na época, União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Uma coisa que tem que ser falada, esse tratado INF, ele foi um avanço muito grande em 87, foi assinado pelo Reagan e o Gorbachev e tirou, como eu falei, mais de 2.600 armas. Mas o que acontece é que o tratado ele deixou algumas brechas, né? Por exemplo, mísseis lançados do mar não entraram na conta. E os russos vão aproveitar essas brechas aí que tiveram no tratado e desenvolver novas armas. Isso aí não tem como ser evitado, tá, gente? Ou seja, na verdade, esse avanço da Rússia e as ameaças americanas representam um retrocesso. Agora, é lógico, isso aí não é o início da Terceira Guerra Mundial, não é nada disso, né? O que deve acontecer é que, se escalar mesmo a crise, os Estados Unidos devem fazer mais sanções contra a Rússia. Essas sanções, elas acabam pesando na economia da Rússia, principalmente porque muita gente, muitos desses bilionários russos que apoiam Vladimir Putin, eles têm negócios no Ocidente e eles acabam sendo bastante prejudicados. Então, na verdade, não é bom, tá? Mas, às vezes, as coisas acabam sendo um clash nesse nível mais econômico aí e acaba se tornando um tanto quanto inevitável. Em paralelo a tudo isso que eu falei aqui, tem as manobras que a OTAN vai fazer na Noruega, a Trident Juncture. Essa manobra envolve 31 países e 45 mil militares na fronteira com a Rússia. Eles também vão utilizar 500 aviões, 60 navios e mais de 10 mil veículos. Então tem gente outro dia reclamando, né? O pessoal reclamou da Vostok, mas isso é normal, gente, né? Principalmente nessa época do ano. E as potências aproveitam para fazer a manobra, desenferrujar os exércitos aí, tá? Gastar munição velha e por aí vai, testar novos conceitos, tá? E isso acontece. Agora, é lógico, né? Numa época de certas tensões assim, a manobra já é um tanto quanto pode-se entender como provocativa, mas estava previsto, tá? Isso aí não tem como ser evitado. Gente, eu quero aproveitar o vídeo de hoje também para falar das vendas de armas da Rússia para a China. Eu já tinha prometido isso, o pessoal me cobrou bastante, como eu vi que existe muito interesse dos assinantes, nós vamos abordar um pouco esse assunto. O ano passado, 2017, a China comprou 17 bilhões de dólares de armas da Rússia, tá? A Rússia é o segundo maior vendedor de armas do mundo, só perde para os Estados Unidos. Mas ela pretende comprar mais. E aquilo? Os russos precisam vender para movimentar a economia, os chineses querem comprar, precisam comprar para modernizar seu parque tecnológico e tem dinheiro para isso. Então, o que os russos e chineses querem negociar? Eles querem comprar mais caças Sukhoi Su-35. O Sukhoi é um avião muito avançado, principalmente porque ele tem um radar muito moderno aí, tá? O sistema de motorização dele também é muito bom. Pequim já tem alguns, mas quer mais, e o russo não deve se furtar a vender. Outra questão que os chineses almejam é o míssil antiaéreo S-400. É um míssil que tem um alcance vertical de 10 a 30 km de altitude e um alcance horizontal de 40 a 400 km, ou seja, ele cobre uma área muito grande. Ele também traqueia 300 alvos de uma vez e pode atacar 36 ao mesmo tempo. Eles são programados para atingirem alvos que voem até Mach 15, ou seja, 15 vezes a velocidade do som. Bom, a revista Economist já descreveu o S-400 como uma das melhores armas antiaéreas fabricadas atualmente. Agora, o problema é o custo, né? Um batalhão com 8 lançadores e 112 mísseis custa mais de 400 milhões de dólares, né? Então é realmente um sistema caríssimo. Você não compra um sistema só, você vai comprar vários, né?
Para vocês terem uma base, a Índia em 2015 teria gasto 9,7 bilhões de dólares num contrato com a Rússia para comprar esses sistemas de mísseis aí. Só que é o seguinte, viu, gente, é muito difícil, eu sempre falo aqui no canal, eu sempre dou esse alerta para vocês. É muito difícil você chegar no custo unitário do sistema. Por quê? Porque os contratos são secretos, você não sabe o que estão levando ali. Às vezes a pessoa dá essa dinheirama toda, mas está levando mais coisa. Como o contrato é secreto, você não tem como saber. A gente trabalha muito nesse ramo aqui com estimativas, tá? Agora, que é um sistema não é barato? Sem dúvida não é. Vocês têm que lembrar uma coisa muito importante. Você compra um sistema desse, dali 3, 4 anos, ele começa a demandar manutenção, né? Revalidação de sistemas, trocas de peças, reposição, etc. E o custo sempre acende, não tem como. Agora, esse custo que eu citei do batalhão para vocês é uma coisa bem teórica, tá, gente? Porque eu não vi até hoje ninguém assinar um contrato de S-400 sem falar em 2 bilhões, 3 bilhões para cima, tá? Pode procurar aí que vocês vão achar isso. Agora o chinês tem bala na agulha, vamos convir, né? Eles também querem comprar helicópteros Kamov. Compraram 7 o ano passado, mas querem comprar mais esse ano por uma gama muito grande de utilização, desde de forças armadas até combate a incêndios. Também querem comprar motores AL-31F da Rússia, que são motores muito bons, e os chineses pretendem usar aí numa gama bastante variável de aeronaves, até no J-15 aí, que deve pousar no porta-aviões Liaoning. Também almejam comprar motores Soloviev D-30, tá? Que para utilizar nos seus bombardeiros H-6K que entraram em serviço em 2009. Como se vê, os chineses vão encher o carrinho de compras. Os Estados Unidos já protestaram contra isso, mas não deve haver muita coisa aí para ser feita neste caso. Bom, pessoal, já que o assunto é mísseis e Rússia, eu separei alguns vídeos, alguns livros aqui para vocês na Amazon. Vou falar de um deles e o resto vocês entram lá na nossa lista de recomendados e dão uma olhadinha. Então, pessoal, o livro de hoje é esse aí, A Beira da Guerra Nuclear, a crise dos mísseis de Cuba, tá? Para quem não sabe, a crise dos mísseis cubanos aconteceu em 1962, porque um avião americano localizou alguns mísseis soviéticos em Cuba, a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Naquela época, Estados Unidos e a União Soviética quase foram à guerra nuclear por causa desses mísseis. Então é interessante para vocês entenderem que essas crises entre as potências, elas acontecem com uma certa frequência e que é preciso muita luz para se lidar com elas. E vocês olham lá na lista de recomendados que tem outros livros atinentes ao tema. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã com o vídeo da Segunda Guerra Mundial, é surpresa, tá? É um vídeo muito instrutivo, tá ok? Eu estou fazendo bastante pesquisas a respeito mesmo, é um vídeo sobre o exército alemão e eu acho que vai acrescentar bastante aí ao cabedal de conhecimentos de vocês. Faz tempo que a gente não fala sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no canal, então tá mais do que na hora da gente dar uma refrescada no assunto, tá ok? Então estamos voltando amanhã com um vídeo sensacional sobre a Segunda Guerra Mundial. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até mais, gente.